Graça e paz a todos. Amém? Eu começo fazendo uma pergunta para você. Você ama Jesus? No final você vai entender o porquê. Amém? Glória a Deus. Nós estamos num culto, né? Culto chamado Culto da Família, onde você tem o privilégio de estar cultuando ao Senhor com a sua família. Amém? E eu gostaria de ministrar um texto com você que está lá no livro de Levítico. Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 26. Levítico, capítulo 26. Levítico é um livro fácil de achar aí, né? Você vai lá em Gênesis, Êxodo, e aí vem Levítico. Levítico, capítulo de número 26. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Levítico, capítulo de número 26. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 1 até o 13, que diz assim: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus mandamentos e reverenciais o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada de diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada de diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões dos vossos jugos, e vos fiz andar de cabeça erguida. Amém? Baixa a sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, nesse momento, ó Deus, nós estamos, Senhor, diante de mais uma porção da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, cada versículo que nós lemos aqui, Senhor, é uma palavra do Senhor sendo liberada, Senhor, para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu peço, ó Deus, que o Senhor venha tirar, Senhor, do nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que vier, Senhor, tentar impedir, Senhor, de entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, que a nossa mente, Senhor, nesse momento esteja voltada, Senhor, apenas então somente para a Tua palavra, Senhor, que será ministrada aqui nessa noite, porque não é palavra do homem, Senhor, mas é palavra do Senhor.
É o teu Espírito, Senhor, que irá ministrar, Senhor, nesse momento. Porque aqui, ó Deus, a toda honra e toda glória é dada ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. Senhor, nós sabemos que essa palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Sabemos que nesta palavra, Senhor, há verdades absolutas, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, e que essa verdade venha reinar, Senhor, no nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada coração aqui, Senhor. As terras que estão aqui, Senhor, nesse momento, são terras férteis, são terras prontas para receber, Senhor, esta boa semente que será semeada para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento do Senhor aqui nesse lugar, nesta noite, para ministrar com a tua igreja aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos, o culto, é um culto chamado culto da família. E nós lemos esse texto, texto de Levítico, capítulo 26. E se nós observarmos bem esse texto, desde o começo, esse texto ele começa com um mandamento. Do versículo 1 até o versículo 3, esse texto ele tem um mandamento ali. E vai dizer, o mandamento vai dizer: não farás para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra. O texto ele começa então trazendo para nós, ali, vamos dizer assim, era o povo, Moisés estava ali ministrando o povo, e Deus estava dando a Moisés esta palavra para que Moisés ministrasse no povo naquele momento. E era ali um mandamento que Deus estava dando. E quando nós pensamos em figuras, pensamos em estátuas, em ídolos, vem na nossa mente os ídolos que nós conhecemos, muitos por aí, muitos que nós vemos, que são considerados deuses que as pessoas costumam adorar. E vem na nossa mente esses ídolos. Mas se nós formos pensar bem direito, não é somente essas coisas que se tornam deuses na vida de muitas pessoas, até mesmo nas nossas vidas, por que não? Não são somente estátuas, não somente coisas que as pessoas trazem para si para fazer daquilo um Deus. Mas são várias outras coisas que nós possamos colocar no lugar de Deus na nossa vida. Aí nós pensamos assim, mas eu não tenho Deus nenhum, eu não tenho outra coisa para adorar a não ser o Deus verdadeiro. E essa é a verdadeira adoração. É adorar ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Mas nós sabemos que não é sempre assim, Não é sempre assim. Porque aqui o que Deus colocou no meu coração ao meditar nesse texto, trazendo para um culto como o de hoje, trazendo um culto para o culto da noite, como um culto da família, onde nós trazemos as nossas famílias para cultuar, intercedemos pelas nossas famílias, Se não conseguimos trazer a nossa família para cá, nós intercedemos, nós profetizamos sobre a vida das nossas famílias, como nós cantamos aqui, Cantamos louvando a Deus e profetizando. E muitas vezes nós não conseguimos trazer a família, mas conseguimos então interceder pela nossa família. Mas nesse texto, em cima desse texto também, além do mandamento, vem também um alerta,
Nós sabemos que, como eu disse, do versículo 1 até o versículo 3, nós temos ali, então, esse mandamento. Nós temos um mandamento. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, em cima desse texto, é: obediência é a chave da bênção. Fala para o seu irmão aí do seu lado: obediência é a chave da bênção. Mas só que nós não temos aqui no texto só a parte da obediência. Aqui em cima do texto nós não temos só a parte da obediência. Como eu disse, temos a obediência, mas também temos o mandamento, mas temos também um alerta. E esse alerta, ele começa lá no versículo 14 desse mesmo texto. Esse alerta, ele começa lá no versículo 14, né? Do versículo 14 vai até o verso 46. Ali está o alerta. E por que o Espírito Santo colocou no meu coração essa obediência é a chave da bênção? Porque se a obediência é a chave da bênção, né? Se a obediência é a chave da bênção, a desobediência também é uma chave. Se a obediência é uma chave, a desobediência também é uma chave. Porque se a obediência é a chave da bênção que vai ali, vai liberar a bênção, né? Vai abrir a porta ali para que a bênção seja liberada, a desobediência é a chave que vai trancar a bênção. Ela vai fechar. Então, por isso que o texto ele começa trazendo ali para o povo esse mandamento, mas a partir do verso 4 em diante, então, é que começam as promessas. Que começam ali, então, as promessas que vai dizer: então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, a partir do verso 4 até o verso de número 13 que nós lemos, ali, então, nesse texto aqui, ele começa, então, ali, a partir do verso 4, começa ali a bênção sobre a obediência. Mas o texto primeiro, ele vai falar da obediência. Ele vai dizer: se você obedecer, né? Se obedecer os meus mandamentos, então toda essa bênção do verso 4 até o verso 13 vai alcançar a nossa vida. E quando nós falamos, irmãos, de obediência, a obediência ela vai trazer benefícios para a nossa vida. Não somente para a nossa vida, vamos dizer assim, para mim somente, mas a obediência ela vai trazer bênção também para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que estão ali junto de mim. Né? A obediência vai trazer o benefício ali, os benefícios da obediência, não vai alcançar somente a minha vida, somente eu sozinho, mas vai alcançar aqueles que estão também ali ao meu redor, aqueles que estão na minha casa, aqueles que me acompanham. Então, a obediência, ela vai trazer benefício não só para você, mas vai trazer benefício para a sua casa, para a sua família. Ela vai se estender para todos os lados. Por onde que você for, se você estiver na obediência, todos serão impactados pelo poder da obediência que está sobre a sua vida. Mas nós precisamos pensar que não é somente a obediência que vai trazer benefício, que vai somente alcançar a mim. Falo, não, a desobediência, também quando eu desobedeço, ando em desobediência, não é somente eu que vou sofrer as consequências da desobediência. Não vai somente me atingir. Eu vou andar debaixo da desobediência, achando que somente eu vou sofrer com aquilo. Porque se a obediência, ela traz
bênção, ela traz benefício, a desobediência, ela vai trazer consequência. E a consequência da desobediência, você pode pegar, se você quiser ler na sua casa depois, você pode pegar do verso 14 até o verso 46. Você vai ver a consequência da desobediência. E o que nós precisamos entender é que a obediência, quando ela vem, quando eu ando em obediência, a bênção de Deus ela vem sobre a minha vida e ela alcança as outras pessoas que estão ao meu redor. A desobediência também, quando as consequências da desobediência vêm, não é somente eu que vou ser atingido, mas aqueles que estão ao meu redor também vão sofrer a mesma consequência. Vão sofrer a mesma consequência. Um exemplo de uma desobediência de alguém que sofreu a consequência, se o Sidney puder colocar aí, Sidney, Gênesis capítulo 2, o exemplo de uma pessoa que desobedeceu. E quando ele desobedeceu, né, ele recebeu ali a palavra, ele recebeu ali o mandamento, ele ainda era um rapaz solteiro, podemos dizer assim. Gênesis capítulo de número 2, versículo 15. Você pode, se o Sidney puder colocar aí para mim, ficaria até mais fácil, né? Olha lá, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Segura esse versículo aí, Sidney. E aí está o que Deus colocou. Deus ele criou um jardim, Deus fez ali um jardim, e ele pega o homem, o Adão, e ele vai colocar o Adão naquele jardim. Ele vai colocar Adão naquele jardim, e ele vai colocar Adão no jardim ali por quê? Vai colocar Adão no jardim para Adão ficar simplesmente ali olhando para tudo ali? Não, ele coloca Adão ali no jardim, ele fala para Adão, olha Adão, esse jardim está na sua mão e você vai ter o dever de cuidar e guardar desse jardim. Por isso que eu disse que Adão era um rapaz solteiro, né? Ele não tinha criado a Eva ainda. Então Adão era um rapaz solteiro. Verso 15, verso 15, 16, 17, sim, vamos ver. E aí então ele vai falar vai criar o jardim e vai mostrar para Adão as plantas que ali estão. Fala assim, olha ali tem algumas árvores, e ali ele vai dizer para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí então, Deus dá uma ordem, Deus vai dar ali para Adão um mandamento, e agora caberia a Adão obedecer ou não esse mandamento. Mas nós conhecemos a história, sabemos o que aconteceu. Adão obedeceu? De maneira nenhuma. Adão não obedeceu. E aí então nós vemos a consequência dessa desobediência. Adão, ele recebe o mandamento de Deus, um rapaz, eu digo assim, um rapaz solteiro, não era ainda casado, né? Ele não tinha ainda ali, vamos dizer assim, a sua família, mas ele era o começo da família. Ele era o início da família, porque dele Deus vai fazer a mulher, né? Dele Deus vai fazer a mulher. Mas ele tinha a obrigação, o dever de cuidar daquele jardim, o qual Deus colocou ali nas mãos dele para que ele cuidasse.
É como se pegasse cada um de nós aqui, que somos chefe de lar, né? Somos sacerdote do lar, temos a nossa casa, a nossa família, e Deus chegar e falar assim: olha, você tem a obrigação de cuidar da sua casa. Você tem a obrigação de mostrar para o seu filho o caminho em que ele deve andar. Você tem a obrigação de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Você tem a obrigação de obedecer todos os mandamentos que eu tenho deixado para você como homem da casa, para você como chefe da família. E era como se nós pegássemos e olhássemos apenas esse mandamento e vamos seguir o nosso caminho. Vamos seguir vamos dizer assim, vamos seguir o desejo do nosso coração. E essa é a mesma coisa que Adão fez. Ele não guardou os mandamentos, ele não guardou a palavra ali, ele não obedeceu, e por causa da sua desobediência, a sua família pereceu. A sua família colheu as consequências da sua desobediência. O porquê? Porque da família de Adão, o primeiro homicídio que aconteceu não foi na família de Adão? O primeiro homicídio, ali quando o Caim se volta contra o Abel, e ali então ele faz aquilo tudo, né, assassina o Abel. Aquilo tudo era consequência de uma desobediência que começou lá atrás. E então, quando nós chegamos à desobediência, temos não obedecendo o que o Senhor está mandando, não obedecendo a sua palavra, nós estamos então trazendo a consequência da desobediência também para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Muitas vezes a pessoa não está nem sabendo o que está acontecendo, mas ela está sofrendo. Por quê? Porque alguém está em desobediência. Porque alguém ali está em desobediência. Ou seja o homem, ou seja a mulher, mas alguém está em desobediência. Então, nós precisamos colocar no nosso coração que quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, a nossa vida ela vai muito bem, né? Nós vemos que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso 1, não vamos ler, mas até o verso 14, ali nós vamos ver as promessas, as bênçãos que alcançarão aqueles que são obedientes, né? As bênçãos que vêm do monte, que vai alcançar a vida daqueles que são obedientes. Porque ele começa dizendo: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, todas essas bênçãos te alcançarão. E além de mais vai dizer: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. São as bênçãos ali, vamos dizer assim, é a consequência da obediência. Mas nós vemos que, quando começa aqui dizendo o versículo 4 de Levítico 26, quando ele começa dizendo: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes. Mas lá no capítulo 14, no versículo 14, ele vai dizer: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes meus mandamentos. E nós podemos entender e dizer assim: mas aqui nós estamos no livro da lei, que era o livro de Levítico. Agora vá comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu quero ler com você esse texto. Evangelho de João, capítulo de número 14.
Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos ler do versículo 15, do verso 15 ao 21. Todos acharam? João 14, João capítulo 14, verso 15 ao 21. Que diz assim: se me amardes se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aqui, Jesus também está falando sobre os seus mandamentos. E Jesus fala a todo aquele, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quais são os mandamentos que Jesus tem deixado para nós? Quais são esses mandamentos? A palavra de Deus é um dos mandamentos que nós devemos guardar, obedecer e colocar em prática. Porque Jesus fala lá no verso 1 do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, a consciência que nós estamos dentro do reino de Deus, nós devemos andar em obediência aos seus mandamentos, ao que Ele está nos ordenando a fazer. Adão recebeu uma ordem de Deus ali, e aquela ordem ele não soube ali, vamos dizer assim, guardar aquela ordem, e deixou aquilo tudo para trás, tanto que ele teve que sair do jardim, teve que deixar o jardim, o lugar onde Deus preparou para ele. Olha, você vai cuidar desse lugar, você vai regar esse lugar, desse lugar você vai se alimentar daqui, dessa terra, porque você vai cuidar dela, você vai guardar ela. E nós temos o nosso lar, nós temos a nossa família para guardar. E a nossa família é como se fosse uma semente que nós devemos regar, estar regando todos os dias. É como se fosse uma semente que nós devemos estar regando ali todos os dias, estar guardando, estar cuidando. Porque o Senhor nos deu esse mandamento, nós recebemos esse mandamento. Como eu disse que Adão era um rapaz que não era casado, mas ele já havia recebido um mandamento ali. E esse mandamento era para ele ter cumprido esse mandamento, para que a sua família não perecesse depois. E a sua família pereceu. E a sua família teve que arcar com as consequências da desobediência do seu chefe, da desobediência daquele que foi escolhido para ser o seu sacerdote, daquele que foi escolhido para cuidar daquela família, mas que não cuidou.
infelizmente. Mas nós temos uma boa notícia para nós, né? Se Adão foi um homem que não obedeceu a palavra, se Adão foi o homem que era para ser ali um homem, um exemplo ali, daquele que depois viria e não conseguiu ser esse exemplo, nós temos uma boa notícia, né? E essa boa notícia nós vemos lá em Romanos capítulo 8, capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19. Que vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. É uma boa notícia. É uma notícia que depois de ouvir tudo isso, você dá aquela respirada. Então você fala, graças a Deus por isso. Jesus veio e cumpriu o que Adão não conseguiu cumprir. Jesus veio e cumpriu com eficácia aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. E Jesus veio e cumpriu com excelência, porque ele cumpriu, ele foi até o fim na sua obediência, ele foi até o fim obedecendo, ele foi até o fim mostrando que o homem pode ser, sim, agraciado por Deus pela sua obediência, porque ele obedeceu e foi fiel a Deus, obedeceu até a morte e a morte de cruz, pelo qual o Adão abriu mão, Jesus Cristo tomou para si. Jesus tomou para si e disse, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E todos aqueles que crerem, que guardar a minha palavra, que me amam de verdade, que vão estar em obediência, vão obedecer aos meus mandamentos, vão estar sendo considerados justos pelo meu sangue que será derramado na cruz. Então hoje nós temos o privilégio, se Adão desobedeceu, se Adão andou em obediência, nós temos um que obedeceu e andou em obediência. E que deu a nós esse direito, e que deu a mim e a você o direito, de se estamos em desobediência em algum requisito na nossa vida, nós temos o direito de dizer, eu me considero andando em obediência, porque alguém já pagou o preço do pecado por mim. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, eu não coloco os meus objetos pessoais como Deus na minha vida. Eu não coloco o meu carro, não coloco a minha casa, eu não coloco o meu trabalho como um Deus na minha vida. Mas se eu estou debaixo de desobediência, essa desobediência se torna um ídolo. A desobediência, ela vai se tornar, então, um ídolo. Ela vai se tornar uma idolatria. Porque a desobediência é pecado diante de Deus. A desobediência é um pecado para Deus. Então nós temos que olhar para Jesus e agradecer todo dia, porque Jesus, ele se ofereceu por nós e deu a sua vida por nós. E como diz aqui em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Olha para você, olha para mim.
Nós andávamos na desobediência, mas através de Jesus nós tornamos justo, porque pela desobediência de Adão, nós fomos também junto com ele, também nos tornamos pecadores junto com ele. Mas através da obediência de Cristo, os nossos pecados foram lavados e foram remidos pelo sangue que foi derramado na cruz. E hoje nós temos então a liberdade, somos livres, somos libertos desse pecado, até mesmo do pecado da desobediência. Que isso, não podemos deixar que isso venha tomar assento no nosso coração. Só porque nós somos considerados justos diante de Deus, então eu posso andar em desobediência a qualquer momento. Não, nós temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus. E se alguma vez percebermos que estamos em desobediência, é voltar para trás. É voltar atrás e ver, e buscar arrumar aquilo que está desarrumado, para que a nossa família, para que aqueles que estão conosco não venham sofrer com as consequências da nossa desobediência. Não venham sofrer com as consequências da nossa desobediência. Ainda no livro de Romanos, no verso 17, né, vai dizer assim: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A desobediência é um pecado. E nós vimos lá que Deus falou para Adão, que se ele tocasse, ele comesse daquela árvore, do fruto daquela árvore, ele certamente morreria. E o pecado e a desobediência fez com que Adão morresse. Não morrer físico, não é a morte fisicamente, ele não morreu, não caiu por terra e morreu ali. Mas ele foi separado de Deus. A desobediência leva à separação de Deus. Porque se eu vou andar em desobediência, eu vou querer andar segundo o curso do meu coração. Segundo o que o meu coração está querendo aonde o meu coração está querendo me levar. Então eu vou andar separado de Deus. Porque aonde a desobediência está, Deus não está. Aonde há desobediência, Deus não está, porque Ele não concorda com muitas atitudes nossas que muitas vezes nós cometemos por falta de obediência. Então como diz, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, né? É a vida. E Jesus, ele veio para nos dar essa vida. Como nós já ouvimos aqui, né? Que ele veio para nos dar a vida eterna. E se nós queremos alcançar essa bênção, sabe qual é a maior bênção que a obediência pode nos dar? É a salvação. A salvação é a maior bênção que nós adquirimos através da obediência. É a nossa salvação. Porque Jesus, ele não veio simplesmente, vamos assim, ele não obedeceu a Deus simplesmente para que eu venha adquirir bens materiais, para que eu venha adquirir salários grandes, para que eu venha adquirir carros bons, casas boas, morar em lugares maravilhosos. Não. Mas ele veio para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Então o maior benefício
Glória a Deus, aleluia, por isso. O maior benefício da minha obediência e da sua obediência é a nossa salvação. Não só a nossa salvação, mas a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Porque se a desobediência, ela vai nos levar a perder a salvação, e aqueles que estão ao nosso redor de maneira nenhuma alcançarão a salvação por nossa causa. Da mesma forma, a obediência vai nos levar à salvação e vai trazer aqueles que estão junto conosco também para querer garantir, para querer também essa salvação. Então, o maior benefício, a maior bênção que a obediência nos traz é a salvação, é a garantia de vida eterna. E é para onde nós estamos caminhando, em obediência aos mandamentos do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. O que Deus pede de nós nessa noite, queridos? O que o Senhor pede de mim, pede de você, pede de cada um de nós nessa noite. Cuide do seu jardim. Cuide do seu jardim. Há muitas pessoas, há muitas famílias sendo destruídas, sendo arrasadas por falta de obediência aos mandamentos de Deus. Há muitas famílias, mas muitas famílias mesmo, estão sendo enganadas, estão sendo desfeitas, estão sendo quebradas. Por quê? Porque muitas vezes aquele que era para estar cuidando do jardim, está zelando do jardim, está regando o jardim, não está fazendo isso. E o que Deus pede para cada um de nós nesta noite, não só para nós homens, mas para você que tem a sua família, que você que zela pela sua família, cuide da sua família. Não deixe que o inimigo entre na sua família e arrase com o seu lar. Muitas vezes você vê pessoa que tinha um lar assim, o lar da pessoa era um lar abençoado, aí de repente você vê o marido para um lado e mulher para o outro. Aonde eu moro, mesmo nesses dias, eu via ali pessoa ali, casais ali, onde o marido estava sempre junto, aí de repente começa a ver só a mulher, e aí você vai e pergunta, fala, mas cadê seu marido? Ah, ele se foi. Mas se foi, não se foi assim. Ele foi embora mesmo. Aonde está a sua esposa? Ah, minha esposa foi. Mas não é dessa forma que você está pensando, ela foi embora mesmo. E aí a pergunta que vem para nós, você cuidou para que isso não acontecesse? Você cuidou para que isso não acontecesse? É o que Deus pede de nós. É o que Deus pede para mim e pede para você nessa noite. Cuide do seu jardim. Deus colocou você ali para cuidar, para regar. Você que tem filhos, por exemplo, sabe como é difícil, né? Nesses últimos dias, nesse tempo, você colocar o seu filho em obediência. Você sabe como é difícil fazer o seu filho obedecer. Andar em obediência ao que você pretende, ao que você coloca para ele.
Você sabe que nesses últimos dias o quanto é difícil você manter a sua casa num nível que você gostaria que ela fosse. O Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero orar com você.